eu lembro quando a gente estava no processo de criação do método fluente em Libras, o sinal do método fluente em Libras é assim que vem da ideia de o cérebro fluente, e ao mesmo tempo, né, dessas mãos fluentes, que todo o processo de planejamento do método fluente em Libras foi feito direto em Libras. A gente não ficou fazendo rascunhozinho no português. Pô, a gente vai ensinar Libras, vou escrever em português? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E naquele processo, a Raquel foi escrevendo os sinais, a gente já estava no processo de catalogação dos sinais mais usados a Libras, a gente foi registrando esses sinais em Libras. Depois passou por um processo de revisão e tal. E aí depois, quando a gente convidou um outro professor surdo também para fazer parte e filmar as aulas junto com a Raquel, as aulas de sinalização prática na Libras, o que aconteceu? A gente novamente usou a escrita da língua de sinais. Adivinha com quem que esse professor aprendeu a escrita da língua de sinais? Com a Raquel. Olha que interessante isso. Só que o mais interessante é que quando eu conheci esse surdo, ele já tinha um nível de profundidade linguística na Libras assim muito grande, mas assim enorme mesmo, muito grande. E aí eu percebi que os dois surdos que eu conheci que sinalizavam com mais clareza era a Raquel e ele. Só os dois. Só que aí com a escrita da língua de sinais, tipo, aquilo que ele já sinalizava com clareza foi assim, ó, para a estratosfera, sabe? O negócio assim decolou ainda mais. Então, esse fenômeno de aprofundamento na Libras por causa da escrita acontece com surdos e acontece com nós ouvintes também. Nós ouvintes, eu acho que tem muito mais espaço para você crescer ainda na Libras, né? Porque, espera e pense comigo, se esse fenômeno acontece com o surdo, que já é fluente na Libras, que dá aula de Libras e que tem toda a profundidade linguística natural da Libras, mais os estudos, pesquisas que as pessoas fizeram, e mesmo assim, a escrita da língua de sinais traz esse aprofundamento enorme assim. Agora, imagina eu e você, que somos ouvintes, o nível de profundidade que a escrita da língua de sinais traz. Imagina você no aprendizado da Libras, no processo de querer se desenvolver, de querer avançar com a língua de sinais, o quão poderoso é você utilizar a escrita da língua de sinais. É muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara e ela falou isso para mim, que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi, a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais e Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais e Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições. Por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do Signwire Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de estudos, faculdades, universidades de todo o Brasil
pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso. A alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado Sign Writing, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo suas anotações do dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas numa versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó. Vou ter aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó. A mão, quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim e leia, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente, no livro, tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário, mostrando o que é cada sinal, o significado deles, tá vendo? Então, aqui no livro, ao todo, são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Ao estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras, e ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais, de forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar os surdos, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.